Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme vocês estiverem acedendo a esse vídeo. Nós estamos continuando aqui no Diário Taubaté, um jornal que é da cidade, um jornal que reflete a realidade local e que vem colorido apenas por R$1. E que traz sempre assuntos relevantes para quem mora aqui no Vale do Paraíba, especialmente Taubaté. Ontem, uma das polêmicas acabou com manchete, aliás, de hoje, de quinta-feira, que é a questão da audiência da segurança pública, que tem gente que já está criticando, dizendo que essa audiência não foi produtiva e por outras razões. E para falar desse assunto hoje, talvez não seja o melhor momento, mas há outro que antecede a questão da criminalidade, que é a questão da educação. E para falar do assunto da criminalidade é melhor antes falar dos problemas da educação, porque a falta de oportunidade das pessoas está intimamente relacionada aos altos índices de criminalidade de um país. Não que um país de pessoas educadas não tenha crimes, mas é muito mais fácil fomentar a criminalidade marginalizando as pessoas, negando-lhes oportunidades a partir do momento que elas deveriam estar na escola. E um dos problemas cruciais da educação passam justamente pela engrenagem central, que é o professor. O professor não tem condições de trabalho. Eu já tenho dito isso há muito tempo aqui, e hoje eu chamei um colega do magistério para expressar a sua experiência, os seus percalços nesse caminho que é íngreme, e que é o professor Fabrício Pérez. Ele nos falará um pouco de si, um pouco da situação local e nacional. Fabrício, boa tarde. Você está atuando agora onde? Bom, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade, e cumprimentar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu sou professor aqui da Rede Municipal de Taubaté desde 2007. Já fui professor da rede estadual também, em 2 cadeiras, Educação Física e Biologia. Já trabalhei em algumas escolas particulares também, da região do Fundo do Vale, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena, Cursinhos. E hoje, além de professor da rede municipal, eu sou professor também da faculdade lá de Cruzeiro, da Escola Superior antiga Escola Superior de Educação Física, hoje Escola Superior de Cruzeiro, nos cursos de Pedagogia e Enfermagem. A gente vem aí, aqui dentro da rede municipal de Taubaté principalmente, num histórico de tentativas de diálogo, por meio de manifestações, por meio de uma tentativa de organização sindical. Antes de você está construindo seu raciocínio, só um parênteses importante. No Estado tem muito precário, que aqui a denominação é OFA. OFA, é o professor Função OFA. Atividade. Tem isso no município também, não? Olha, no município não tem o OFA, no município tem os professores contratados, que na verdade acaba sendo a mesma sistemática. Precária. Sim, é uma situação indesejável, A gente sabe que até de forma intencional, não só no estado como no município, eles dificultam essa criação de vínculo, fazendo menos concursos do que deveria ser feito. Você era OFA no estado? Não, eu fui efetivo em Biologia e fui efetivo em Educação Física. E por que se transferiu para o município? Não, na verdade, o município de Taubaté, em 2006, na verdade, quando eu fiz o concurso, financeiramente era mais interessante. O valor do trabalho aqui, ele era mais interessante. Na verdade, eu permaneci com acúmulo de cargo durante alguns anos, durante 3 anos, durante 4 anos, eu me mantive como professor de Biologia do Estado e professor de Ciências da Rede Municipal aqui de Taubaté. Porém, toda essa defasagem salarial e outros problemas que o Estado já vivencia há bastante tempo, acabaram me levando a exonerar do Estado
até porque se eu não me exonerasse eu não teria outras oportunidades, como hoje está trabalhando na universidade. Tá, e você no município, qual é a situação que você encontrou e como é que ela evoluiu? Olha, em 2007, quando eu ingressei aqui na rede, a gente já percebia um conjunto de problemas. Era uma rede que estava se expandindo de maneira relativamente rápida. Eu acho que a expansão acabou sendo mais rápida do que deveria, o município não estava preparado para aquilo. Um grande aumento do atendimento aos alunos, consequentemente um grande aumento do volume de funcionários. Escolas, algumas construídas meio que na correria, então os prédios têm uma condição muito aquém do que seria desejável para o atendimento efetivo ao aluno. Outros prédios que foram absorvidos pelo município, né, que eram do Estado, que não estavam em boas condições. Acho que pela primeira vez os professores aqui em Taubaté, ao longo aí pelo menos aqui a partir de 2002, 2003, começaram a se confrontar com questões que eram típicas do Estado. Começaram a atender alunos com maiores dificuldades de aprendizado, alunos que realmente precisam de um atendimento especializado, ou alunos que vêm de um histórico escolar, onde houve um comprometimento do aprendizado pela própria má estrutura do sistema escolar. Isso foi uma dificuldade que imediatamente a gente percebeu, apesar do salário aqui naquele momento ser um salário que era bem diferenciado quando comparado com o salário da rede estadual de São Paulo. De 2007 para cá, a gente veio tendo perdas salariais, né? Com alguns reajustes, porém reajustes que não cobrem as perdas que nós tivemos com a inflação desde aquele período. Então eu acho que eu posso dizer que de 2007 para cá, a situação do professor e a situação da própria rede, ela vem decaindo. Carência de material, por exemplo, a gente ficou grandes períodos aí com falta de uma série de materiais. Um problema que eu acho que a gente vivencia... Ou com material que não podia ser usado, né? Também. Isso também acontecia e ainda acontece. E além de outros problemas que eu acho que são claros em todas as redes públicas, acredito, do Brasil. Por exemplo, existe uma grande discussão sobre as tecnologias dentro do processo educacional, tecnologias que não chegam à escola. É uma escola que está no século XXI, mas que ainda tem uma cara da escola da década de 70 do século passado. Então eu acho que isso é algo que a gente vivencia, né? Uma escola que não progrediu na mesma velocidade que a sociedade em volta dela. Como é que foi resolvida essa questão da informática? Que sabemos que houve uma época que foi colocado informática, colocado computador para o acesso dos alunos. Mas isso depois deu problemas financeiros, do tipo contrato que foi feito com a companhia que alugava os computadores, acho que eles eram alugados. Não. Como é que isso foi resolvido ou não foi resolvido? Olha, eu diria que não foi, porque o que acontece hoje? Hoje existem vários programas federais, né, para a digitalização das escolas. A maioria das escolas aqui do município recebeu vários computadores. Em muitas delas os computadores não foram instalados por falta de capacidade da instalação elétrica. Tá? As salas são insuficientes. Então você tem uma escola que tem, vamos pegar a minha por exemplo, tem 25 turmas sendo atendidas, apenas 2 salas de informática. O professor de informática não é um professor de informática, é um estagiário, ele ganha como estagiário. E as aulas de informática, elas acabam sendo, como que eu diria, subjugadas dentro do sistema escolar. Vou dar um exemplo. Os computadores, em muitas escolas, eles vêm com aquele sistema operacional que é nacional. Eu sei qual é, um sistema aberto. Isso. Que é um sistema gratuito. Ele é um derivado do Linux. Exatamente, é um derivado do Linux. Porém, esse professor precisa trabalhar com os alunos os programas que são efetivamente utilizados nas empresas, da Microsoft geralmente, né? O Windows principalmente. E esse professor tem uma dificuldade tremenda, porque ele está ensinando o aluno, né, na teoria, a trabalhar com um programa da Microsoft, mas quando ele chega ali dentro, né, no espaço efetivo de aplicação, ele vai ter que trabalhar com Linux. Né? E além de uma série de outros problemas. Em algumas escolas aqui em Taubaté, a gente pode citar como, acho que o melhor exemplo, o SEDES, uma escola nova, recém-construída,
onde você não pode ao mesmo tempo estar ligando a sala, estar utilizando a sala de informática juntamente com o auditório. Se você ligar toda a estrutura elétrica da escola, ela desliga, o disjuntor cai. A rede elétrica ela não comporta. Você fez uma escola com uma sala de informática, já havia previsão para isso. Só que a rede elétrica da escola não comporta. E eu posso citar até a minha escola, também acontece isso. Qual é a sua escola? Escola Sítio 2. Né? Hoje... Onde é que fica? Porque sabe a Gurilândia? Sei. Então, o Sítio Santo Antônio é um residencial ao lado da Gurilândia. Né? É bem próximo ali da Gurilândia. Na verdade, fica entre... É Sítio Santo Antônio ou Sítio Pica-Pau Amarelo? É Sítio Santo Antônio. Sítio Santo Antônio. 2. Né? Então, a escola chama Sítio 2 porque existe uma outra escola. Você tá num bairro que realmente já tem uma carência social ali. Ó, mais ou menos. Tem uma pluralidade ali de classes, eu sei. Tem classe média, tem classe mais pobre e tal. O que acontece ali, na verdade, o sítio até passa por essa questão. Só que lá, é interessante que a gente não recebe muitos alunos da Gurilândia. Nós recebemos muitos alunos do próprio residencial, é um residencial com mais ou menos 5 mil habitantes. É um residencial que a gente poderia dizer que é um residencial de classe média. Porém, nós recebemos muitos alunos também da Chácara Silvestre e até alguns do Parque Três Marias. Aí sim, né, um público maior, né, vamos dizer, de classe baixa, né, talvez uma população mais carente. E a gente enfrenta sim, esse conflito dentro do ambiente escolar. Isso é fato. Então o acesso que eles têm ao material da escola muitas vezes pode representar o único acesso que eles têm a essas tecnologias. Acredito que sim. Acredito que pelo menos o contato direto, a gente sabe que a maioria dos alunos hoje... A escola representa muita oportunidade para eles, então é importante. Deveria representar. Eu acho que a escola deveria realmente oferecer. Estamos falando em termos de projeto, porque no projeto tudo é bom. Na prática... Até Brasília era para não ter problema. Mas então, quer dizer o seguinte, você está relatando que tem essa dificuldade do material, de operacionalizar. O que mais que você vê assim que não está atualizado, que está ainda muito nos anos 70? Olha, eu vou citar uma coisa que na minha opinião dos anos 70 para cá piorou. Como a gente sabe que a mesma educação pública nos anos 70 ela era exclusivista, ela atendia uma parcela muito pequena da população, os prédios em geral, a gente pega as antigas escolas estaduais, são prédios relativamente aconchegantes, né? Hoje não estão muito porque não foram bem cuidados, mas são prédios mais confortáveis, com uma circulação de ar melhor. Um dos graves problemas aqui da Prefeitura Municipal de Taubaté é que a maioria dos prédios escolares tem uma circulação de ar terrível, né? São prédios que são quentes, muito quentes no verão e geralmente muito frios no inverno. Eles não têm essa capacidade de lidar com as variações de temperatura. Isso eu acho que incomoda muito. A gente já houve momentos da gente registrar temperaturas em torno de 36, 37 graus dentro da sala de aula ou até mais. Não tem conforto térmico. Não tem conforto térmico nem acústico. Nem acústico. As salas, geralmente um professor numa sala acaba interferindo na outra sala. O que mais que você... Bom, recursos básicos, né? Em muitas escolas, por exemplo, foram colocados aqueles quadros brancos, porém, quem compra é o professor, a caneta, para trabalhar com o quadro branco. Como é que é isso? Simplesmente é isso. Colocaram o quadro branco para substituir o verde, onde se utilizava o giz. Só que quem dá conta da tinta, né, da caneta, para poder escrever na lousa é o professor. Durante muito tempo isso tem acontecido. Chega um período do ano, eles mandam algumas canetas, você tem durante um bimestre, no próximo bimestre é você que compra. Posso colocar uma outra situação muito típica das escolas municipais de Taubaté? O professor ele é responsável por imprimir as provas para os alunos. Mas em que sentido? Ele tem que prover a impressora e o papel? Sim. Em muitas escolas isso acontece. Vou dizer para você. Essa semana chegou uma remessa de folha de sulfite lá na minha escola. Aparentemente uma boa quantidade. Mas até agora, já quase final do ano, nós é que estávamos nos responsabilizando pela impressão da prova. Então o professor acabava ficando na seguinte situação. Alguns professores optavam por uma contribuição voluntária do aluno. Então propunham para o aluno, vocês ajudam com 50 centavos no ano para a gente poder imprimir as provas. Só que isso também é coibido na escola.
Né? Eu até certo ponto acho realmente que está errado, porque é o poder público. Não, está errado. Tá errado. É o poder público transferindo a responsabilidade para o professor e o professor transferindo a responsabilidade para o aluno, quando essa responsabilidade não deveria ser de nenhum dos dois. Mas muitas vezes o professor acabava dividindo isso com o aluno para poder ter as provas impressas. Então fala-se numa qualidade educacional que seria equivalente à suposta qualidade das escolas particulares, porém não se oferece o mínimo de recurso para se alcançar essa qualidade. Houve um tempo que essa qualidade era assim, viu? Houve um tempo que a rede municipal tinha uma qualidade superior à escola particular, agora aqui no município. Toda vez, tudo que você constrói tem que ter atualização e tem que ter continuidade. Investimento feito. Não adianta fazer as coisas bonitas agora. Todos esses problemas que você está me relatando agora, o município tem condições de resolver, sim. Eu entendo, sim. Agora, não adianta, por exemplo, essa gestão resolver esses problemas, que eu acho que deve, tem condições, e a outra também achar, não, está resolvido, não há mais o que fazer, né? Como alguns lugares que abrem hospitais, contratam seus médicos, paga-se bem a cada médico, mas depois do terceiro mês se esquece de pagar o médico e o médico tem que sair de lá. Agora, o que está aparecendo mais ou menos é isso. Pensaram em fazer as escolas, fizeram as escolas, colocaram os professores lá, mas agora estão esquecendo de coisas importantes. Eu acho o seguinte, Marlon, o que eu enxergo, olhando para o histórico da rede municipal de Taubaté, é o seguinte: até mais ou menos 2000, 2001, essa rede ela cresceu devagar. Ela cresceu de forma relativamente planejada. Talvez isso mantivesse essa qualidade que você acabou de citar do ensino municipal. A gente percebe ainda que muitas pessoas têm essa consideração pela rede municipal. Olham para a rede municipal como uma rede que é muito melhor do que a estadual. Não é mais essa a realidade. Tá? Olhavam para a rede municipal tendo a mesma qualidade ou até melhor do que muitas escolas particulares. Mas o que acontece hoje, efetivamente? A partir de 2001, a rede começou a crescer muito depressa. Por exemplo, escolas de ensino fundamental 2, né, que trabalha ali do 6º até o 9º ano. Em 2000, nós tínhamos aproximadamente 16. Hoje, nós temos mais de 50 escolas. Então, num período relativamente curto, houve essa construção contínua. Ou seja, você construiu, você precisou contratar professores. Naturalmente, com esse aumento, com o aumento do atendimento ao aluno, a gente teve um aumento do nosso Fundeb, né? O antigo Fundef e depois Fundeb. Esse aumento do Fundeb ele é considerável, apesar de, na minha opinião, o valor que se paga por aluno ainda é baixo, né? O país deveria investir mais em educação. O Fundeb é insuficiente, a gente sabe disso. Só que, acima de tudo, eu acho que mais do que a carência de recurso, que deveria ser maior, é a maneira como esse recurso se aplica, né? Todo esse discurso que a gente tem hoje de gestão democrática na educação não acontece, nunca aconteceu, tá? Essa falta de democracia na gestão da educação não é exclusividade desse governo, não. O anterior também... Não é exclusividade de Taubaté também. Com certeza, não é exclusividade de Taubaté. A falta de democracia na gestão é um problema geral que a gente enxerga no país. Mas aqui em Taubaté isso fica muito claro, fica muito latente. Com esse crescimento, você teve um crescimento das verbas para a educação, porém, a gente chega num problema. Esse professor, à medida que ele foi, né, concursado, contratado, o aumento do volume de professores gera, sim, um impacto na folha de pagamento. E muitas vezes, né, esse impacto ele é utilizado como, vou chamar de desculpa, né, para se dizer que o salário do professor não pode ser reajustado, para alegar que nós não podemos ter plano de carreira. Dizem, né, não vai ter plano de carreira, mas até hoje, a gente está nesse processo desde 2009 até hoje, não existe o plano de carreira. Alega-se que o plano de carreira vai gerar um impacto muito grande na folha de pagamento, algo que não é necessariamente verdade, porque o impacto de um plano de carreira ele se dilui, né, ao longo dos anos, né? E a gente vive essa questão. Hoje não temos plano de carreira, os salários. Eu vou dar um exemplo. O pessoal às vezes fala, não é legal ficar falando de valor de salário. Eu não tenho problema nenhum. Hoje, eu acho que você está dizendo que
suficiente, você deve dizer também. Sim, sim. Hoje, por exemplo, ou melhor, quando eu entrei aqui em 2007, por 40 horas aula, né, um professor aqui que estava ingressando na rede municipal de Taubaté tirava um valor líquido de aproximadamente R$ 2.850. Tá? Esse era o valor líquido, né? Não estou colocando o valor bruto, o valor total. Atualmente, um professor que ingressa na rede municipal, ele está tirando um pouco mais de R$ 3.000, valor líquido também. Se nós formos olhar, né, para a evolução da inflação ao longo desses anos e aplicar sobre o salário, lá de 2007 para cá, esse valor estaria próximo dos R$ 4.000 líquidos. R$ 3.900 a R$ 4.000. Então a gente pode dizer com tranquilidade que a gente tem uma perda salarial efetiva hoje de aproximadamente R$ 1.000. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você mencionou nos anos 70. Eu tenho testemunhos na minha família, porque eu tenho vários professores na minha família. Eu também, sou filho de professores. De um lado ou do outro, materno ou paterno. E, por exemplo, gente que pegou aula em Caçapava, aqui, em 71, por exemplo, familiar meu, que me relatou o seguinte: eu vou ter que pegar o ônibus para Caçapava, não chega no horário, às vezes falta, atrasa muito e tal. Aí o meu avô materno teria dito para essa pessoa, esse parente a mim: olha, mas com o salário do professor que você tem, você compra um carro e paga um motorista. Eu posso dar se ela assumisse todas as aulas que teria direito no estado em Caçapava. Eu posso dar um exemplo mais clássico dessa involução do salário do professor. Meus pais são professores também, né? Aliás, meu pai já faleceu, se aposentou como professor da rede estadual. Minha mãe também se aposentou como professora da rede estadual. Ela estava contando o caso de uma amiga dela, que era professora de uma geração ainda anterior a ela, né? Quando minha mãe ingressou no estado, essa professora já tinha 10 anos de carreira. Ela, ainda viva, mora numa casa lá em Cruzeiro, que é uma casa muito confortável, 6 quartos, sendo que 2 são suítes. Ela construiu essa casa no auge da carreira dela enquanto professora, ali aproximadamente por volta da década de 60, né? Hoje ela tem dificuldade para pintar a casa dela, porque só a pintura de uma casa como aquela hoje fica na faixa de R$ 12.000. E hoje ela tem dificuldade para pintar. Ou seja, imagina só um professor que há 40, 50 anos atrás morava numa residência muito confortável. A gente vê relatos de professores que viajavam para o exterior até com uma certa frequência, né? Como você disse, professores que tinham condição até de pagar um motorista. E hoje, na verdade, o salário do professor, se a gente for comparar, por exemplo, com a iniciativa privada, não especificamente na educação, infelizmente até na iniciativa privada o salário da educação é baixo. Mas você gosta muito de comparar com o setor produtivo, embora eu acho que a escola não tem muito a ver com o setor produtivo, mas comparam com o setor produtivo na hora de cobrar resultados, né? Porém não comparam na hora de fazer uma comparação salarial de um profissional que tem nível superior. Um engenheiro no setor produtivo inicia numa fábrica com R$ 6.000. Agora, Fabrício, eu vou falar para você uma coisa. Comparação com a escola particular, tem um grande erro, achar que a escola particular é homogênea. Concordo. Não é. Concordo. As escolas particulares são muito diferentes umas das outras. Tem vários tipos de escola particular. E agora, as que são problemáticas, e tem uns que eu identifico 2 problemas nelas. O primeiro é que quem é o dono da escola, ou que quem administra, que muitas vezes não é professor, ou não tem formação suficiente para dar palpite, acha que sabe mais do que você que está trabalhando lá. Eles menosprezam absolutamente o saber dos professores. E os pais compactuam um pouco com isso, tá? De tratar o professor como se fosse o que menos soubesse da sua própria disciplina ou como ensinar, que é absurdo. Tá? Então, e eles ainda fazem planos na cabeça deles, objetivos, que não dizem para a gente o que eles querem.
E você começa a se incomodar porque ele não explica o que é que ele está querendo, tal. Ele, por exemplo, passa um material para você que não é adequado e você diz assim, não, eu vou usar outro material que deveria ser possível, mais fácil de fazer na escola particular. Eles não gostam, porque eles querem induzir o aluno a comprar aquele material. Lógico, existe um ganho, né, em cima desse material. Então acontece isso. E o segundo problema, que daí a escola particular tem igual à escola pública, é que a gente não tem autoridade perante os alunos. Entendeu? Se fossem só classes de 6 alunos, você podia deixar a hierarquia de lado, trata os alunos como iguais, somos todos amigos, todos jovens, conversamos, tal. Mas você vai dar para classes que começam com 20 alunos, no mínimo, é impossível não ter uma hierarquia. E você precisa liderar aquilo. E tem que liderar, por exemplo. Só que não adianta, você manda, por exemplo, não é hora de estar usando o celular. Né? Eles estão com fone de ouvido escutando o iPad, o iPod, o celular, mandando mensagem para amigo. Olha, você falando dessa questão da autoridade, eu vejo 2 pontos muito importantes nessa questão da autoridade do professor na sala de aula. Em primeiro lugar, que a gente está lidando com um outro modelo de sociedade, ela vem se modificando, né? A relação familiar não é a mesma. Eu já acho hipocrisia quando as pessoas falam nessa história da tradicional família brasileira, né? A gente sabe que essa tradicional família brasileira, ela funcionava muito bem para uma realidade de classe média, né? Mas em outras classes nem sempre a coisa foi bem assim. Só que todas as classes hoje, né, hoje no Brasil, aproximadamente 97%, né, dos adolescentes até 14 anos estão dentro da escola pública, pelo menos oficialmente falando. E vamos dizer, escolas públicas e particulares estão estudando. Ele já não vem com essa visão de hierarquia, muitas vezes, de dentro da casa dele. Não. Primeiro ponto, ele não tem essa visão. Segundo ponto, ele muitas vezes olha para o professor como aquele cara mal remunerado. E dentro de uma sociedade que respeita o capital, né, que tem como talvez o seu principal valor o dinheiro, o poder monetário, ele olha para o professor e fala, tipo, quem é você? O professor não é tratado mais como uma figura de sucesso na sociedade. Muitas vezes ele é tratado como aquele cara que teve como última opção ser professor, e o que não é verdade. Eu falo sempre com muito orgulho, eu poderia ter seguido qualquer outra profissão que eu quisesse, mas eu optei por ser professor. Eu venho de uma família de professores. Eu acho que é uma profissão que deveria ser extremamente respeitada, mas infelizmente dentro do contexto político, social, econômico que nós temos, a nossa profissão não é. E acima de tudo os governos olham para a profissão do professor com um olhar simplesmente econômico. A sensação clara que eu tenho é o seguinte, por ser um grupo muito numeroso, eu não posso pagar bem, porque se eu pagar bem eu vou gastar muito. Eles olham para a educação como gasto e não como investimento. Pois é, agora, no caso da disciplina, os diretores têm um papel. Com certeza. Importante, que eles deveriam forçar mais a questão do professor, porque, veja bem, você mandar um aluno desligar o celular da sala de aula não pode ser uma atitude autoritária. Com certeza. Porque ou ele fica na sala de aula, ele vai sair para conversar. Isso tem que ficar claro. Você estabelecer regras no começo do semestre, pelo menos, para seguir. Olha, estão todos cientes dessas regras, vamos concordar. Você não consegue fazer isso. Eu acho que tem também outros caminhos que as direções de escola muitas vezes sabotam o trabalho da gente. Você não consegue, às vezes, continuar numa escola particular ruim por causa disso, porque você está fazendo um trabalho e estão desfazendo de outro jeito, né? Agora, eu pergunto para você, voltando à questão do material, o que está sendo usado na rede municipal hoje? Não são mais aquelas apostilas? Material didático. Hoje na rede municipal nós estamos utilizando livros didáticos. Qual é a origem deles? Do PNLD. E além dos do livros, MEC, então. Isso, do MEC. Além dos livros do PNLD, chegaram às escolas com atraso tremendo e em quantidade insuficiente aquele caderno do aluno da rede estadual de São Paulo. Eu já trabalhei com esse material, conheço o material, então eu me dou o direito de criticar, porque eu trabalhei com ele no estado.
é um material, na minha opinião, de baixa qualidade. É um material que ele não se deu para ser desenvolvido, não houve o trabalho de se fazer uma análise do contexto da escola pública. Né? Os profissionais que desenvolveram aquele material, respeito muito, são profissionais da universidade, né? De muitos cursos ligados à formação de docentes, só que esse material ele não contempla a realidade que realmente está instalada dentro da rede estadual, dentro da rede municipal. Isso porque, e além disso, esse material muitas vezes é entregue com atraso. Por exemplo, chegou recentemente na minha disciplina Ciências o material didático equivalente ao 3º bimestre, mas nós já estamos no 4º bimestre, certo? Então, outro problema seríssimo, acho que em nível nacional, não existe continuidade de políticas públicas voltadas para a educação. Talvez não haja continuidade para nenhuma política pública, nem saúde, nem segurança, mas na educação, sem dúvida alguma, nós não temos essa continuidade. O próprio governo do estado de São Paulo, eu vejo que até certo ponto ele ignora os parâmetros curriculares nacionais. Vou perguntar para você, não tem laboratório para trabalhar, né? Olha, eu tenho um pseudo-laboratório. Eu tenho algum material de laboratório, só que eu não tenho uma sala de laboratório equipada com tanque, com pia, entendeu? Não tem uma sala. Tá? Não existe a sala de laboratório. Então vamos dizer que é um laboratório improvisado. E pelo menos, você fala o computador, não dá para ser usado? Olha, em teoria, sim. Só que tem um problema. As aulas de informática elas são no mesmo horário da aula das outras aulas, no mesmo período. Só que naquele período tem as aulas de informática. Então o aluno ele é levado para a sala junto com esse estagiário de informática para ter as aulas direcionadas aos programas que vão ser utilizados. Não existe, por exemplo, a possibilidade de organizar um projeto no qual eu leve esses alunos para desenvolver na sala um conteúdo de ciências. Isso, por exemplo, não acontece. Por exemplo, uma questão. O importante era você ter biblioteca e ter enciclopédia, por exemplo, para eles fazerem pesquisa. Agora tem a internet, eles podem pesquisar, inclusive artigos, pegar. A maior parte dos artigos de biologia estão em inglês, né? Mas tem alguma coisa já em português, sai e tal. Seria interessante. Hoje, por exemplo, descobre um macaquinho lá na Amazônia, isso tem na internet, dá para pesquisar e tal. Você acha que tem uma dificuldade de operacionalizar isso? Total. A dificuldade, não existe essa possibilidade. Por quê? A escola trabalha em 2 períodos. No período vamos dizer, eu estou atuando com uma turma do período da manhã. Naquele período, os alunos de outras salas da manhã estão utilizando a sala da informática. À tarde, quem utiliza são os alunos da tarde. Ou seja, eles não estão disponíveis para consulta. Exatamente. Além disso, vamos colocar um outro problema? Em Taubaté, uma das grandes discussões que nós temos no momento, a aplicação da nova jornada dos professores, né, com redução do período de sala de aula. O professor já tem pouco tempo para planejar a sua aula. E ele também não tem um período destinado ao desenvolvimento de um projeto desses. Quer dizer, eu trabalho 39 horas dentro de sala de aula, certo? E em qual horário que eu vou desenvolver? Que eu vou pegar o meu aluno e falar, não, agora a gente vai para a sala de informática, né, para poder trabalhar um projeto integrando o ensino de ciências e informática. Não existe, esse tempo não existe na rotina do professor e a disponibilidade de uma sala para isso também não existe. Olha, Fabrício, uma coisa que é localizada assim, em Taubaté, que eu sinto é o seguinte, não sei se você vai compactuar com essa análise, mas é o seguinte, quando eu estou trabalhando em São José dos Campos, por exemplo, que é a cidade mais próxima, eu sinto que eu colocar críticas às condições de trabalho são recebidas de uma maneira, não é que é positivo que as pessoas gostam, mas de uma maneira menos pessoal que aqui. É aceitável. É aceitável. É claro que eu vou tomar o cuidado de encaminhar as minhas críticas a conta gotas. Porque se você chegar de uma vez e se queixar tudo de uma vez, a pessoa vai criar uma antipatia de você psicologicamente. Mas pontualmente a gente encaminha as coisas. E eu acho que é discutido mais objetivamente o que se pauta aí de problema quando eu estou, por exemplo, trabalhando lá em São José dos Campos ou em outras cidades, por exemplo. Eu estou citando só um.
aqui eu sinto que a pessoa toma muito pelo lado pessoal. Sem dúvida alguma, está certíssimo, concordo plenamente com você. Aqui em Taubaté existe uma dificuldade enorme de diálogo, porque toda vez que você estabelece uma crítica, eles olham para aquilo como uma disputa, e não como uma tentativa de caminhar no mesmo caminho, na mesma direção. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho isso ruim. Bom, mas e agora? Você ainda está com a sua atuação sindical? Como é que é? Fala da sua experiência sindical agora um pouco, se você puder. Na verdade, Marco, desde muito cedo eu sempre tive contato com a POESP, né? Lá em Cruzeiro meu pai era membro, né? Eu sempre acompanhei as atividades da POESP. Aqui em Taubaté hoje não existe um sindicato municipal. Esse sindicato que se coloca como sindicato dos servidores, ele não atua como sindicato. Né? Primeiro, toda negociação deles é fechada. O que é supostamente negociado não é levado para a Assembleia de Servidores. O sindicato não faz questão nenhuma de expor a real condição do sindicato, se ele está regularizado. Eles só sabem dizer, o sindicato é regular, está tudo certo, mas eles fazem o máximo para ocultar essa documentação. Para você ter uma ideia, é difícil... Mas deve estar registrado em algum cartório, não? Não, existe o registro. Só que a gente não sabe se a carta sindical é regular. Se ela vem seguindo ao longo do histórico do sindicato todos os procedimentos, né? A carta ela é revalidada anualmente, e isso não fica claro. Até para conseguir o estatuto do sindicato é difícil. Você faz o requerimento. Primeiro que eu acho que estatuto de sindicato não deveria haver necessidade de um requerimento, né? Deveria ser algo que você solicitou, está à sua disposição. Então lá você precisa ir fazer um requerimento, um ofício, passa 15 dias, 30 dias, 45, 60 dias e você não recebe a cópia. Então existe todo um processo para dificultar que o próprio membro do sindicato, que o próprio filiado ao sindicato, conheça a estrutura do sindicato, que ele possa participar futuramente de uma eleição, possa ter uma chapa de concorrência, né? Hoje aqui em Taubaté, eu acho que quem se relaciona melhor com os professores é a POESP, que ainda tem uma relação saudável com os professores do município, né? Porém, a gente sofre com outro problema, né? A prefeitura hoje e também na gestão anterior, ela não reconhece a POESP como entidade representativa dos professores, porque supostamente existe um sindicato municipal. Esse sindicato, a gente sabe que toda a legislação trabalhista voltada para o professor, ela é diferenciada. Professores e profissionais da saúde têm algumas questões que fogem um pouco, né, da legislação trabalhista comum. E não existe nem mesmo conhecimento dessa legislação voltada ao professor, voltada à prática docente. Então, hoje, na minha opinião, eu vou ser sincero, oficialmente nós não temos um sindicato. Esse sindicato ele se faz representante. Nós estamos aí agora elaborando uma série de estratégias para conseguir obter essa representatividade. Mas é o processo eletivo, processo eleitoral, aliás. O processo eleitoral desse sindicato, bom, em 2011 supostamente houve uma eleição. Nós buscamos os documentos em cartório. A suposta assembleia tinha 6 pessoas presentes. A suposta assembleia. Bom, isso daí. Então, não foi uma eleição na verdade, foi uma recondução de chapa. A única coisa que mudou foi o presidente, né, que era o Donizete, depois passou a ser o Augusto. Você também não teve publicidade dessa suposta eleição, ninguém ficou sabendo, não houve divulgação dessa eleição. E o sindicato aqui, a diretoria, ela permanece por 5 anos, então a próxima eleição só em 2016. E a Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho? Nós, na verdade, estamos procurando todos os órgãos, né? Existe uma série de procedimentos que estão sendo realizados agora por um grupo de pessoas, né, que estão interessadas em rever o funcionamento desse sindicato, e a gente está esperando. Acredito que até o final desse ano a gente tem um retorno positivo, talvez até com novas eleições sindicais. É algo que realmente a gente espera que aconteça, né? Então a justiça ela já foi acionada, né? Inclusive a gente fez uma interpelação recentemente ao sindicato oficial, solicitando que tudo que supostamente foi discutido com o prefeito, né, com a administração municipal, seja colocado em discussão para os servidores em assembleia. Se houve uma proposta,
Então, que os servidores tenham acesso a essa proposta e que possam, inclusive, votar se aceitam ou não, né? Possam dar uma contraproposta. Eu acho que isso aí é fundamental. Se nem mesmo o sindicato, que deveria ser um órgão extremamente democrático, né, no trato com o servidor, se dá esse trabalho, não dá para a gente esperar um relacionamento democrático com a própria administração. Está muito difícil. Fabrício, então, vamos aqui, como é que nós podemos finalizar esse programa de hoje? Acho que a única política para a educação que tem continuidade, então, é esmagamento salarial. Com certeza. Essa daí essa fica bem clara, né? Essa tem uma continuidade. Pois é. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais aí, que você quiser evidenciar. Olha, Marco, uma coisa que eu gostaria muito, né? Eu acho que talvez esse seja o processo mais difícil. Para mim, o que acontece com a educação hoje devido à própria extrema falta de participação da população e se tornou um círculo vicioso. Uma população que tem um baixo nível educacional, um baixo nível cultural, não se interessa por esse mesmo processo educacional, não compreende, por exemplo, a importância da instituição escola dentro da sociedade, não compreende a importância do professor como profissional que forma os outros profissionais, né? Inclusive os próprios professores são formados por outros professores. E a sociedade, eu acho que ainda não consegue olhar por essa perspectiva. Eu vejo ainda críticas do tipo, né? Poxa, mas professor ganha bem. Muita gente acha que o professor de Taubaté ganha bem. Muita gente... Hoje eu vi esse comentário, né? Até não vou citar o nome porque não me deu essa autorização, mas um senhor que é mediador de um grupo na internet, ele... eu já imagino. Já imagina quem seja, né? Já imagino. Um abraço para vocês aí, colegas do ramo imobiliário. Exato. Então, ele fez um comentário, né? Um cidadão que eu nem conheço pessoalmente fez um elogio. Hoje teve uma manifestação de professores em frente à prefeitura. Ele fez um elogio à manifestação e esse senhor colocou embaixo: os professores de Taubaté têm um dos melhores salários do país. Dentro da área educacional, então estão reclamando de barriga cheia. Olha, a questão é muito simples. Primeiro, eu gostaria de saber da onde que as pessoas tiram esses dados para dizer que a gente tem um dos melhores salários do país. Eu já procurei, eu já revirei pela internet e de outras formas para tentar saber, fazer essa comparação salarial. Entre estados a gente consegue fazer essa comparação, mas entre municípios é impossível. Agora, eu posso dizer que aqui mesmo na região, ali em São Sebastião, o salário do professor da rede municipal de São Sebastião é proporcionalmente menor do que o nosso, né? Então já é algo muito questionável. Outra questão é que a gente não está discutindo só salário, a gente está discutindo condições de trabalho, a gente está discutindo condições gerais da educação, e esse pensamento, vamos dizer, o salário do professor comparado com outro salário é um bom salário, é um pensamento muito pequeno, muito atarracado. A gente não está buscando comparação. O que a gente está dizendo nós temos um direito constitucionalmente garantido, que é a reposição salarial anual, e ela não tem sido feita. E, em função disso, o nosso salário tem ficado defasado. Ponto. Na verdade, o professor, comparado com a inflação, com o encarecimento do custo de vida, ele está empobrecendo. O salário está ficando achatado. E, acima de tudo, a gente conseguir sentar para discutir um plano de educação. Taubaté tem um plano municipal de educação? Que eu saiba, não. Não existe uma estratégia para que realmente haja melhoria efetiva na educação. Não existe diálogo entre as escolas. Por exemplo, não existe diálogo entre a escola de ensino fundamental 1, que forma o aluno do 1º ao 5º ano, e a escola de ensino fundamental 2, que forma do 6º ao 9º ano. Nem sempre estão dentro do mesmo prédio, muitas vezes estão separados. Dentro do mesmo prédio já existe uma dificuldade de diálogo. Quando esses prédios estão separados, a dificuldade é maior ainda. Ou seja, esse professor de ensino fundamental 2, ele não conhece a realidade do aluno que veio do ensino fundamental 1. O que é para evitar que as meninas do 7º ano fiquem observando a saída dos meninos do pode ser, ensino médio, pode ser. Ou do 9º ano. É uma dificuldade muito grande de interação, entre os níveis da educação básica. Até eu estou tendo uma experiência pela primeira vez esse ano,
quer trabalhar com ensino superior lá em Cruzeiro e, por sinal, com um curso de pedagogia. E eu digo com muita tranquilidade, você deve sentir isso também, você também é professor universitário, que hoje você já sente dentro da universidade o reflexo da educação básica, porque esse aluno que chega da universidade, não que ele queira ser ruim. Uma moça de 20 anos, uma aluna minha, chegou e me disse: o senhor quer dar coisas muito avançadas para a nossa idade, a gente não tem maturidade para isso. E eu disse para ela: olha, um dos objetivos da escola é justamente que você saia mais amadurecida do que quando entrou. Ela teve assim um ataque nervoso, coitada. Quando ouviu isso de mim. Eu passei por uma situação dentro de uma sala da faculdade. Eu pedi para eles a leitura dos parâmetros curriculares nacionais, né? Pelo menos os parâmetros curriculares nacionais de ciências do ensino fundamental. No total, umas 60 páginas aproximadamente, tirando as apresentações. Eles acharam aquilo um absurdo. Professor, é coisa demais. 60 páginas dentro de um período ali de aproximadamente 2 meses e meio, eles acharam que era um abuso, né? Não tem como fazer um resumo. Eu falei, gente, tem como fazer um resumo, mas o ideal é que você leia o texto por completo para que você tire a essência desse texto. Então, por exemplo, a gente sabe que os nossos alunos de educação básica não são bons leitores, não escrevem bem, e esse reflexo já está dentro da universidade, né? Eu acho que a gente precisa repensar muito. Não adianta só ficar ampliando a quantidade de faculdades, né? Hoje, com os programas que nós temos, ProUni, vários institutos técnicos, educação à distância, só que a qualidade desse cara que está chegando nesse curso, será que ele tem condição de cumprir as demandas mínimas da educação superior para que ele chegue no mercado de trabalho como um profissional de um nível aceitável? Isso tem que ser discutido. Olha, daqui a pouco vão autorizar alguns centros espíritas a ser faculdade, daí oportuniza para os alunos ter aulas com os grandes mestres da humanidade. É verdade, né? Psicografados, recebidos, né? Vai ter uma videoaula espiritual, né? Uma nova modalidade de ensino. Tem uma aula de mecânica clássica com o próprio Isaac Newton. Beleza. Gente, então, você concluiu o seu pensamento? Concluído, só agradeço mais uma vez a oportunidade. Gente, leiam o Diário de Taubaté e eu ainda vou ver se trago mais uma professora para falar dos problemas.